Agora, de fato, entrar na teologia de Efésios. A gente vai começar hoje pelo capítulo 1 e vamos analisar hoje o versículo 3, tá bom? Vamos começar agora a falar um pouco sobre o que Paulo quer ensinar aqui. Para que a gente possa entender, lembrando que o ponto central dessa epístola é Deus cria uma nova humanidade dentro de mim e de você, para que ele possa gerar uma nova sociedade. E quando eu falo nova sociedade, eu não estou falando do mundo, mas eu estou falando de pessoas como a igreja que vivem de forma diferente do mundo, tá? Então vocês vão perceber que durante toda a carta eu vou estar falando muito essa palavra, nova humanidade, nova sociedade. Nova humanidade, nova sociedade. Qual é o objetivo? É que a gente comece a se comparar com o que a Bíblia diz. Será que essa nova humanidade está em mim? Será que essa nova humanidade está me levando a viver uma nova sociedade que é com os salvos em Cristo Jesus, a igreja? Amém? A gente pode começar a ler desde o versículo 1 e a gente para no 3 analisando ele, tá? Diz assim, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai entrar agora no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo ou em Cristo Jesus, dependendo da sua tradução. Vou repetir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, a principal missão de hoje é mostrar para você algo que parece que não é tão real na tua vida. Paulo diz o seguinte: Deus abençoou a sua igreja com todas as bênçãos espirituais celestiais. Então, eu estou falando agora aqui com pessoas que detêm todas as bênçãos espirituais. Isso vai servir para quê hoje? Para você que acha que não tem nada. Para você que acha que Deus está longe, que Deus não está perto. Para você que acha que a tua vida não serve para nada, a tua vida não é de nada. Você que se sente mais mundano do que um filho de Deus. Amém? Nós vamos analisar agora o que é essa bênção espiritual. Toda bênção, o que significa isso? Amém? O nosso objetivo hoje é esse. Mas para a gente chegar nesse objetivo, eu tenho algumas coisinhas antes. Se você olhar o versículo 3, Paulo começa com uma palavra bendito. Repete comigo, bendito. Isso aqui é muito importante. Paulo, para ele começar essa epístola, ele começa louvando ao Senhor. Todos vocês que estão aqui, por favor, prestem bastante atenção. Paulo começa louvando ao Senhor. Tudo que Paulo vai te ensinar agora, tudo, tem que gerar louvor a Deus. E aqui a gente vai começar já a entender o primeiro pilar importante. Para Paulo, isso você pode anotar. Para Paulo, teologia gera louvor, adoração, proximidade de Deus. Na Frônesis, teologia tem que gerar não debate, não afastamento da espiritualidade, não afastamento da igreja local, mas deve gerar louvor. O que eu estou ensinando para vocês aqui agora não é para que vocês saibam mais do que outras pessoas, é para que vocês aprendam a louvar mais ao Senhor. Um exemplo prático disso é,
quando você está cantando na hora que a gente está entoando louvores ao Senhor? Sabe o que te impede de louvar com alegria? Porque isso é uma coisa bem interessante. No céu, né, isso é até clichê de crente, mas no céu, preste bem atenção, no céu será um lugar de louvor. Os anjos no céu cantam ao Senhor. Se a gente não souber cantar ao Senhor louvores, se a gente não souber louvar ao Senhor aqui, nós estamos cometendo um erro grave, porque a gente está cometendo um erro que vai impactar diretamente com uma prática celestial. A prática de louvar ao Senhor. Por isso, meus irmãos, cuidado com a indiferença de vocês na hora do canto. Cuidado quando vocês não levam a sério a hora do canto. Porque o canto não é louvor, mas ele está cheio de louvor. Vocês estão me entendendo? Nem todo cantar é louvor, mas todo canto deve ter louvor. Então, quando nós estamos cantando aqui, nós estamos louvando ao Senhor. Nós estamos bendizendo o nome dele. E é muito comum as pessoas, elas chegam tão desconectadas, que elas colocam a mão na cadeira, elas ficam olhando, elas ficam monótonas, olhando e cantando como se estivesse cantando para uma estátua. Vou repetir. A tua indiferença na hora do louvor revela muito sobre a tua vida espiritual. Após esse versículo, Paulo vai falar sobre eleição, predestinação, assuntos seríssimos. Só que antes ele fala: eu louvo ao meu Deus. Antes de tocar em assuntos teológicos, ele começa falando: eu preciso bem dizer ao meu Pai. Vou repetir o que eu disse para vocês. A hora do canto congregacional revela muito sobre como está a tua vida. Porque, meus irmãos, você não ficar alegre, não conseguir cantar, aquele que te salvou. Olha bem para mim, que todo mundo, e eu quero muito falar sobre isso com vocês em 2026. O teu corpo, ele fica... Tu não consegue cantar para o Deus que te salvou. Parece que é uma hora que tem que acabar logo. A gente está cantando aqui, firme nas promessas do Senhor, meu Salvador, e você não consegue. Você segura na cadeira e fica... Parece que estão te forçando e colocando uma arma na tua cabeça. Se a gente não pensar a hora do culto como um louvor ao Senhor, cantar é o momento de louvar ao Senhor. A gente, como igreja, e sim é uma falha muito grande do reformado. Eu não estou falando que você tem que fazer bagunça na hora da música. Tem gente que se emociona demais. Grita, faz o que não deve, corre no culto. Não é isso. Mas é cantar como alguém que está alegre por estar salvo. Louvar que está bem espiritualmente, cantando do jeito que você canta, você está enganado. Repete comigo, teologia gera louvor. Então, muito cristão é revelado a sua situação na hora do canto. Tem gente que não consegue se concentrar na hora do canto. Tem gente que pega o inário, parece que está pegando um pedaço de cocô. Que passa logo essa parte. Não aguenta essa parte. Tem gente que não se preocupa de chegar na hora do canto. Tanto faz. E eu preciso te falar, você está vindo só para mais um culto que não vai mudar nada na tua vida. Porque alguém que não respeita a hora do louvor, não vai respeitar as demais coisas. Vamos raciocinar comigo. Eu tenho a oportunidade de louvar e bendizer aquele que primeiro me amou e me salvou. Aí o que eu faço? Não faço isso. O culto já começou. A gente tem que cantar com toda a nossa voz. A gente tem que cantar com toda a nossa alegria, com toda a nossa concentração. Dá um sorriso.
Feche seus olhos, erga suas mãos, cante, cante. Vocês estão entendendo? Não adianta dizer que nós sabemos teologia, se na hora que a gente pode homenageá-lo com um cântico, mas eu não gosto de música. Só que Deus está no céu com um coral cantando Santo, Santo. Eu não estou nem aí se você não gosta de música. Eu não estou nem aí se você não gosta da hora do louvor. Você tem que gostar. Olha para você, olha para indiferente, parece que você está num lugar estranho, parece que você está... Não pode ser assim. Vocês estão me entendendo? Não pode ser assim, nós não estamos em um lugar aonde a gente faz o que a gente quer. Porque eu gosto de outro estilo de música, eu gosto de brega, tá? Escuta na tua casa. Aqui, o centro das atenções é Cristo Jesus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. E aqui nós temos a oportunidade de fazer isso uma vez por semana, juntos, para bem dizer o nome dele. Quem está me entendendo? Então, se tu é todo preso, se tu tá errado. Tem gente que não gosta de abrir a boca para cantar. Tem gente que, sabe, parece que está um peixe fora d'água. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mostrar algo interessante para vocês. Paulo começa Efésios com louvor, não com ordem. O foco inicial do louvor de Paulo é Deus, não o homem. Repete comigo, o foco inicial é Deus, não o homem. Sabe o que eu estou pedindo para você repetir isso? Porque no culto, o foco inicial não é você, então canta. Se tu não gosta, eu não estou nem aí. Isso não importa, tu tem que gostar aqui. Porque o foco desse culto não é o teu querer, não é a tua vontade, nem a minha. É o quê? O nosso Senhor Todo-Poderoso. Quem está me entendendo? Eu estou triste, eu estou estressado. Dane-se! Diante da majestade e da oportunidade, dane-se o que a gente passa, pensa e quer. Enquanto você não entender isso, você não vai passar de um bebê na fé. Enquanto a gente ficar colocando um monte de condição, porque se tivesse porque se tivesse uma banda, porque se fosse aquela música que eu escutei na rádio, porque se eu tivesse bem, porque se tivesse... Você não é cristão. Nós não colocamos condições. Nós entendemos o que Cristo já fez. E por isso nós louvamos. Um crente que é cheio de condições, na verdade, nunca se converteu. Meus irmãos, o lugar de bendizer ao Senhor é na vida, é no culto. A oportunidade que você tiver de bendizer ao Senhor revela a teologia que você está entendendo. A teologia correta, conhecer a Deus, entender de doutrina, tem que gerar nos nossos corações o quê? Louvor. Louvor. Olha para mim, dá um sorriso. Dá um sorriso. Dá um sorriso, não, bota um sorriso no teu rosto quando tu for cantar. Mostra que você está alegre. Não fica... Tem gente que não consegue parar. Na hora do louvor tem que levantar para um lado para o outro. Para tudo, para. É hora de louvar. Para tudo. É hora de louvar. É a oportunidade mais importante que nós temos, nós vamos bendizer ao Senhor. Por que nós vamos bendizer? Porque nós estamos aprendendo tanta coisa que não é possível que não me gere alegria. Quem está me entendendo? Amém? Então, dá um sorriso na hora de cantar, solta esse braço. Solta esse braço,
Olha em volta, fecha os olhos, vem com um coração grato. Mas, pastor, a minha vida está um inferno. Ainda bem que é só tua vida, porque tu merecia estar lá no inferno. Deus pode mudar a qualquer momento. Quem sabe depois de você sorrir, depois de você agradecer ao Senhor, você pode sair daqui e aquilo que está tão dificultoso, Deus pode vir com a graça e a misericórdia dele e mudar. É um momento sublime. Quando ele fala bendito seja o Deus e Pai, ele vai usar uma palavrinha em grego que significa digno de louvor, exaltado por quem ele é, usado no Novo Testamento somente para Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo, bendito seja nosso Deus. Bendito seja o Deus Pai de Jesus. O que significa bendito? Adorado, honrado pelo que ele é. Olha só, para que eu possa bendizer a Deus, eu não tenho que bendizer a Deus se as circunstâncias forem favoráveis a mim. Porque eu não estou louvando ao Senhor porque eu tenho o que eu quero. Eu estou louvando ao Senhor por quem Ele é. Vou repetir, teologia gera louvor. Quando ele fala bendito, ele está falando, eu o louvo, eu o exalto por quem Ele é. Se ele sabe quem Ele é, isso significa que ele entende teologicamente um pouco sobre quem Deus é. Você que gosta de dizer que sabe um pouco de Deus, você que gosta de ensinar as pessoas, não gosta de louvar? Você que gosta de debater teologia, na hora do louvor você não consegue louvar direito? Parabéns. Temos mais um burro no caminho. Porque você não sabe de nada. Tudo que a gente está aprendendo sobre Deus é para que a gente esteja fascinado com a grandeza de quem Ele é. É para que a gente esteja maravilhado com quem de fato Ele é. Não está conseguindo louvar? Você não entendeu, foi nada. Você não entendeu nada. Quanto mais teologia a gente aprende, mais a nossa fé é fortalecida. Quanto mais teologia a gente aprende, mais humilde a gente fica. Quanto mais teologia a gente aprende, mais louvor ao Senhor a gente dá. Quanto mais teologia a gente aprende, mais a gente sabe que a gente é pequeno e Deus é grande. Continua desse jeito, esperando que a tua vida esteja do jeito que tu quer para te poder fazer alguma coisa para Deus. No final das contas, você vai se ver vazio, sozinho, distante de Deus. Então, sim, é um erro gravíssimo quando você está indiferente na hora do louvor. Quando você parece que está num ambiente estranho. Você não é filho? Você não é filho? Toda vez que eu estou no meio dos meus familiares ou da minha família e eu me sinto estranho, significa que tem um erro lá, correto? Se eu chegar em casa com a Tainá e as crianças e me sentir estranho dentro da minha própria casa, o que significa isso? A casa não é o lugar para você se sentir bem com pessoas que você confia, não é isso? Se eu chego na hora do culto, no meio da família, vocês já pararam para pensar nisso? Então, aos irmãos aí, geralmente o homem tem esse problema, homem não gosta de cantar. Geralmente o homem tem mais dificuldade com isso. Amém? Então eu vou usar o exemplo de quem é mais velho. Quando vocês estiverem louvando, vocês olhem lá para o nosso irmão Tomé. Faz agora, levanta a tua mão, canta alto e louva de verdade. Aprende com os mais velhos. E aí é importante dar esse elogio, porque quando eu estou cantando daqui, eu olho e tá lá, ó, entregue ao Senhor Jesus Cristo. E ó, é para cantar. Aí eu olho os homens mais novos, meio... Parece que tá... Mulheres, a mesma coisa. Louvem, dê um sorriso, tira essa cara emborrada. Tem gente que me olha tão sério daqui, que eu fecho até o olho, para me concentrar melhor. A pessoa está burrada me olhando. Tá? Isso é homem e mulher. Passa, a pessoa está com um dia difícil hoje.
Louvar é um momento de cantar ao Senhor louvores pelo que Ele é, não pelo que você tem. Repete, eu louvo, não pelo que eu tenho, mas pelo que Deus é. O que significa isso? Dia mal, dia bom, dia ruim, dia atribulado, eu louvo. Amém? Repete comigo, eu sou uma nova humanidade. O que Paulo está fazendo nesse texto? Do versículo 3 ao versículo 14, ele vai fazer uma doxologia, uma adoração. Olha que coisa interessante. Só do versículo 3 ao 14 nós vamos lidar com uma adoração de Paulo. Ele vai bem dizer ao Senhor, ele não está preocupado em ensinar nada, ele só diz tudo que ele sabe no coração dele. Tá? A gente chama isso de cordão de ouro, ou de explosão de ouro. Paulo começa a falar sem ponto final. Bendito seja Deus Pai, que fez isso, que é isso, que faz, que não sei o quê, que nos chamou, que nos escolheu. Ele começa a epístola declarando tudo aquilo que Deus é e que Deus faz. Olha que coisa interessante. Toda a teologia de Paulo fez ele louvar ao Senhor. Tá? Repete comigo, se eu, na hora de louvar, estou todo amarrado, eu tenho um problema. Ele não começa explicando a salvação, mas adorando. Por que isso? Porque a salvação não vem de você, ela vem do caráter de Deus. O John Stott ele fala algo interessante aqui, ele diz o seguinte, Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, é uma explosão de louvor. Olha só. Nós vamos analisar agora versículos que são explosões de louvor. Porque a verdadeira teologia nasce da contemplação de Deus, não da análise fria do homem. Os fronesianos precisam entender que a fé cristã começa quando Deus ocupa o centro. Antes de falarmos de nós, da igreja ou da vida cristã, precisamos lembrar de quem Deus é. Uma igreja saudável aprende primeiro a adorar, depois a agir. Será que nós sabemos adorar aqui? Vou fazer um diagnóstico como um pastor. Existem cultos que muitos irmãos cantam, é uma beleza o nosso canto congregacional, mas eu vejo muita gente amarrada. Parece que está acontecendo alguma coisa. Tem gente aqui no nosso meio que tem muita dificuldade na hora do louvor. Vocês estão entendendo? E você sabe se você tem dificuldade. Pastor, como é que eu vou diagnosticar? Primeiro, você não gosta desse momento. Bem. Segundo, você quer que ele passe logo. Terceiro, teu corpo fica... Tu não sabe nem como é que... Eu fico assim? Eu fico assim? Eu fico assim? Tem gente que tem esse dilema. Como é que eu fico? Segura a cadeira? Parece que vão roubar a cadeira dele. E segura a cadeira aqui, parece que vão roubar a cadeira. Tem gente que olha para o chão, tem gente que olha para o alto. Você fica, sabe, parece que está esquisito. E tem gente que não gosta nem de abrir a boca para cantar. E quando canta, canta automático, ela não está lendo o que ela está cantando. Sim na cruz sempre me gloriou. Olha que coisa linda. E por fim descansarei. Olha que coisa linda. Quero estar ao pé da cruz. Não é possível que alguém que foi salvo por Cristo não cante isso com toda devoção. Se você der uma olhadinha no próprio versículo, ele vai falar mais uma informação importantíssima.
Ele diz assim, ó, bendito seja o Deus, que significa louvado, exaltado pelo que ele é, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Essa palavra que nos abençoou, aí olha só, você aí que gosta de bênção, amém? Agora não é possível que nem agora você não consiga louvar. Ele nos abençoou. Essa palavrinha significa conceder favor ou agir em benefício. Repete comigo assim, me abençoar significa que ele me deu um presente que eu não mereço. Paulo vai começar agora a desenvolver um pouco mais. Ele vai falar, eu louvo esse Deus, eu exalto esse Deus por quem ele é. Ele é Pai de Jesus. Ele nos abençoou. Ele agiu em nosso favor. Ele nos deu um presente que nós não merecemos. Uma coisa que é interessante, que a palavra abençoou, no grego um verbo no auristo, que significa uma coisa interessante. Pô, o que é o verbo no auristo? Significa que a ação foi completa e já realizada. Não é uma promessa futura. Olha que coisa legal. Repete comigo, ele já me abençoou. Você não tem que procurar nada, você não tem que buscar nada, você não tem que merecer nada, já foi feito e acabou. Repete comigo, ação completa. Você que gosta de se vitimizar, você que se acha o patinho feio, que não tem nada, porque você sofre muito, Deus já te abençoou. Não é vai abençoar. Não é algo que você tem que pegar e conquistar. Já é teu. Já é daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então repete comigo, é meu. Pode falar, o pastor hoje está falando de bênção, aleluia. Mas é que está no texto. Amém? Então te alegra. Né? Quando a gente fala de pecado, é mais pesado, mas te alegra. Você é abençoado. Amém? Dá um sorriso aí. Glória a Deus. Eu estava falando do louvor aqui, você estava falando, eu não louvo direito, você estava com uma cara... Agora dá um sorriso, é um outro momento, é a próxima palavra. Fala assim, eu sou abençoado. Quando é que a gente pode falar isso? Quando a Bíblia fala isso. Amém? Amém? Nós somos abençoados. Só que o que é legal, gente, é que esse abençoado significa que já foi dado, foi completado, não tem o que acrescentar, não tem o que buscar, não tem o que merecer, já está nosso. A bênção não depende do nosso momento espiritual. Vou repetir para vocês. A bênção não depende do nosso momento espiritual. Pastor, não estou bem. Fui desabençoado? Não. Você é abençoado. Pastor, estou no melhor momento da minha vida. Continua abençoado? Continua. Pastor, está horrível. Eu estou no pior momento da minha vida, eu continuo abençoado? Continua. Aí, não é possível, eu vou cantar uma música no final do culto. Não é possível que quem não gosta de cantar, solta esse braço, mano. Solta, larga as mãos. Né? A tua fisionomia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho um sério problema com festas, vocês sabiam disso? Eu, particularmente, eu tenho um sério problema com festas. Principalmente quando eu vejo que nós estamos o ano inteiro falando de Cristo, ceando, e no dia do Natal parece que todo mundo ama Jesus mais do que qualquer coisa. Eu tenho um sério problema com isso. Quando eu vou em festas de Natal, eu fico até meio desconcertado, porque eu me sinto um hipócrita. Como é que eu vou oferecer uma festa bem melhor do que eu poderia estar oferecendo num culto todo domingo? Isso é uma coisa minha, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós somos abençoados, gente. Isso não tem que ser só no final do ano. Aí,
final do ano, por tudo que tens feito, aí chora, obrigado, Senhor. Nesse culto, nossa gratidão já pode transbordar. Nesse culto, nossa gratidão pelo nascimento de Cristo, morte e ressurreição já pode estar presente. Aí tu espera estar com a melhor roupa, é um dia que tu ganha um presente, é um dia que tu come. Cara, é uma enxurrada de alimento para carne. Presente, roupa nova, comida. Eu não estou falando que a gente não deve comemorar, mas eu quero deixar claro para vocês isso. Nós somos abençoados, meu. Amém? Para o cristão reformado, todo domingo é Natal. Vocês sabiam disso? Todo domingo é Natal. Porque todo domingo nós podemos lembrar que Cristo nasceu, que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. Amém? Então você corre o sério risco de, na festa de Natal, ser o maior hipócrita da sua família. Então já aproveita para desfazer isso agora. Amém? Vamos corrigir isso no culto aqui, para que você não chegue no Natal como hipócrita. Ainda tem aqueles que cometem um erro maior. Não celebrou Cristo o ano inteiro, chega no Natal e ainda esquece dele, que ainda apronta umas coisas que não deve fazer, ainda faz coisas que não deve fazer. Ele nos abençoou. A bênção não depende do nosso momento espiritual. Ela está ancorada numa ação soberana de Deus. Paulo escreve assim para dar segurança à igreja. A base da fé não está no presente que você vive, no agora. Que geralmente pode estar estável, mas na obra já concluída de Deus através de Cristo. Meus irmãos, olha para mim aqui, por favor. O que determina a tua bênção, nós vamos falar sobre essa bênção, não é o que tu está passando agora. Para de achar que Deus só te ama pelo momento que tu está vivendo. Para de achar isso. Para de achar que Deus só demonstra o amor dele se a tua vida estiver do jeito que tu quer. Não. Deus tem seus métodos, suas formas. Deus, ele faz a gente passar por problemas difíceis para nos corrigir como filho. Tem momento que ele faz a gente passar por momentos que aos olhos humanos é muita bênção. Porque por olhar espiritual, até o dia mal é muita bênção. Mas falando mais humano, se você estiver num momento muito legal da tua vida, não esqueça de glorificar. Mas não é porque você orou mais, orou menos, ou porque você é melhor do que alguém que Deus te abençoou. Tá? Essa ideia de perseguir bênção não é uma ideia bíblica correta. Deus já nos abençoou, porque senão a gente não estaria nem aqui. Amém? Então a bênção não depende do teu presente, do momento, do agora. A bênção que Deus te deu depende exclusivamente dele. É porque ele quis, é porque ele nos ama. A gente, como flonesiano, precisa entender o seguinte: a vida cristã não começa com o nosso esforço para agradar a Deus. Ela começa com a graça de Deus agindo na gente primeiro. Nós não vivemos tentando conquistar a bênção. Vivemos respondendo à bênção que já recebemos. Vocês estão entendendo? Para de perseguir bênção. Para de perseguir bênção. Nós vivemos para agradecer a bênção que Deus já nos deu. Olha para mim, meus irmãos. Deus já te guarda. Deus te ama. Ele é teu Pai. Ele não vai te deixar, não vai te abandonar. No dia mal, ele estará com você, por mais que esteja te chamando a atenção, mas ele estará com você. Estou a fim de fazer algo corrupto. Faça e você vai ver que ele vai te disciplinar, muito bem disciplinado. Se você é filho, você não vai sair impune. Deus não te perderá. Seja na dor, seja na alegria, Deus está conosco. Não porque você é melhor, não pelo que você está fazendo agora, não pelo que você fez antes, porque tudo que você faz, meu irmão, nem o que ele merece. Nem é o que ele merece.
É como eu falo para vocês, é igual o presente de filho para o pai. O filho pega o próprio dinheiro do pai para dar o presente para o pai, e é o pai que vai pagar o presente. Não é assim? Então, tudo que a gente faz ao Senhor, é Ele como pai deixando a gente fazer algo para que a gente possa ter contato com Ele. Então, meus irmãos, cuidado com a mente de vocês, cuidado com o coração de vocês, cuidado com o que vocês andam pensando, cuidado com o que vocês andam sentindo, tá? Cuidado com a infelicidade, com a vida de vocês, cuidado com o que vocês abrem a boca para falar, cuidado. Não odeio a minha vida, não gosto da minha vida, nada faz sentido, cuidado. Amém? Cristão de verdade passa por dificuldade, sim. Amém? Se Deus quiser, Ele autoriza até o diabo te dar uma luta para que Ele possa trabalhar em você. Você está no controle das mãos do Senhor. Amém? Então, cuidado quando você for abrir a tua boca para falar alguma coisa. Talvez você está dando murro em ponta de faca, ó. E Deus vai te amassar até que você consiga enxergar da forma que Ele quer que você enxergue. É tipo o Jó. É Deus falando com o Jó. Tu estava onde quando eu criei a terra? Resumindo, tu não sabe de nada. Acha que sabe de tudo, tu não sabe de nada. Então, às vezes, a gente está passando por um período delicado da vida, Deus vai amassar a gente, dar umas boas palmadas, botar a gente de castigo, até que a gente pare de ser infantil e aprenda a ser adulto. Para de reclamar, para de colocar condições. Deus te dá água e tu quer sempre mais, tu quer sempre mais, tu quer sempre mais, tu quer sempre mais. Aprende a adorar o Senhor no pouco, aprende a honrar Ele no pouco, para de ficar pedindo e botando condições o tempo todo e olha um pouco mais para Deus. Olha o que Ele já tem feito, olha o que Ele já fez. Amém? Nós louvamos o Senhor pelo que Ele é. Então, Paulo está dizendo o seguinte: bendito seja esse Deus que já nos abençoou. Agora ele vai dizer aonde é, que tipo de bênção é. Olha lá o versículo 3 ainda. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Falta alguma? Falta alguma bênção, irmão? São todas as bênçãos. Agora ele vai dizer de que dimensão é essa bênção. De que tipo é essa bênção? Ele vai dizer que são espirituais. Tá? Ele chama ela de espirituais. Essa expressão em gregos, com todas as bênçãos espirituais, significa que estão completas sem exceção. E elas são espirituais porque elas procedem do Espírito Santo. Então repete comigo: o Espírito habita em mim, por isso não me falta bênção espiritual. Por que eu faço questão de enfatizar isso? Porque a gente flerta o tempo todo com um vazio no coração, de dar a impressão de que a gente não está perto de Deus. E aí, eu vim de uma teologia, ali da minha adolescência, que quando eu era pregador, nessa época, eu subia no altar e eu queria fazer a igreja ser mais espiritual. Então eu começava a contar várias histórias de momentos grandiosos espirituais. E quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Aí ficava, né? Quem quer mais de Deus? Então sinta Deus. Aí era infalível a música do Pentecoste. Espírito que desce, como foi que tinha umas versões mais modernas? Ou qualquer coisa que falasse de Pentecoste, Atos 2, é infalível no culto, né? Para quem é pregador eu usava muito essa técnica. Olhava para a banda, manda aquela de Pentecoste. Eu fazia a menção do vento impetuoso. Era gente chorando e caindo, não tinha erro. O culto sempre era um local onde as pessoas queriam mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mas teve uma vez que veio um pensamento na minha mente, você não acaba não, porque toda hora eu quero mais de Deus, não tem um momento assim que
Porque todo culto as pessoas chegam vazias, todos chegam vazias, quer mais, pô, chora e volta pior, e faz de novo aquele mantra, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Só que a gente tem que ter um cuidado com essa expressão, muito cuidado. Se o mais de Deus é ser mais próximo de Deus, ok. Agora, se o mais de Deus é que você sente que ele não está com você, eu tenho um erro grave. Porque foi me dado todas as bênçãos espirituais, porque o Espírito habita em mim. Não existe nenhum momento que eu fique vazio do Espírito. Talvez eu possa percebê-lo diferente. Mas ele habita em mim, ele me preenche por inteiro. E todas as bênçãos que podem vir do Espírito estão em mim. Então a gente vem para o culto, eu ia para o culto, querendo fazer a galera descobrir essas bênçãos, sabe? Mais. É como se fosse uma descoberta ou pedir algo que você não tem. Então a gente ficava pedindo, vem Senhor, vem sobre mim, entra, enche, vem. Aí você pode estar numa igreja reformada falando assim, poxa, que saudade que eu tenho. Que saudade que eu tenho daqueles momentos que a gente era cheio e que chamavam, vem. Porque eu não experimento isso mais na igreja evangélica reformada. Sabe por quê? Porque você está mais preocupado em sentir alguma coisa do que perceber que você já é e já tem. Meus irmãos, nós somos muito abençoados, meu irmão. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita na gente. Essa sensação que você tem de que Deus está longe, de que Ele não está em você, é um problema seu. Eu quero levar vocês a uma direção diferente. Nós não estamos chegando no culto para ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que chegar no culto para sermos gratos, porque temos o Espírito. Se você não tiver essa convicção de que você tem o Espírito e tem todas as bênçãos espirituais, você vai vir caçar uma coisa aqui que eu não vou te dar. O culto não é lugar de caçar algo. O culto é lugar de agradecer por aquilo que já se tem. Vocês são abençoados, meus irmãos. Vocês são abençoados. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Essa sensação de se sentir vazio, de se sentir distante, tem a ver com isso aqui, ó. Vocês não entendem direito quem é Deus e o que Deus fez. Porque se vocês entendessem quem Deus é, o que Ele fez, Ele deu o Filho dele para que você tivesse o Espírito dele dentro de você. O que tu quer mais? O que tu quer mais para orar? Você quer que eu toque uma música do Pentecoste? Se eu tocar uma música do Pentecoste, vocês vão orar melhor? Se eu colocar um teclado sentimental aqui, se eu chamar vocês aqui para frente para colocar a mão na cabeça de vocês, vocês vão reagir melhor? É isso que está faltando? Quer dizer que não basta ler na Bíblia que Deus é bendito porque Ele nos abençoa em todas as regiões celestiais. Isso não basta, gente. Não basta eu dizer para vocês que Cristo tirou vocês do inferno e que Ele deu o Espírito dele para que vocês um dia estivessem com Ele. Isso não basta. Precisa da música? Precisa de eu falar que o vento impetuoso vai entrar sobre a igreja? Eu preciso soprar? Eu preciso fazer isso? Tá parecendo quando dá bronca no filho, né? Eu trabalho, sustento, pago o colégio caro, compro roupa nova, te dou brinquedo, pago todos os streams que você quer, né? Tá parecendo? Mas é basicamente isso, é eu pegar a Bíblia. Vocês são abençoados de forma completa. Isso aqui é só a primeira. Tem uma lista até o 14. Eu vou ficar tipo um pai aqui mesmo, sabe? Falta a música, eu boto a mão na cabeça de vocês. É isso que está faltando? Para a gente não ser um cristão reformado. Xoxo. Olha para mim, irmãos. Olha para mim, cristão reformado xoxo. É para a gente estar vibrante aqui dentro.
vivo. Vivo. É para a gente amar estar aqui, é para a gente amar se abraçar, é para a gente amar louvar, é para a gente amar o momento da palavra. Ah, não, porque eu prefiro para outra igreja lá, que tem um festão de Natal. Festão, luzes, teatro, festão de Natal. É isso que está faltando? Se eu fizer um festão de Natal aqui, na virada de Ano Novo, vocês vão melhorar? Vai ser falando pro Davi, que é, Davi? É aquele tênis? É isso que precisa. Porque é isso que eu sinto na Paulo tá dando uma lista aqui para eles. Tipo assim, ó, toma. Tá faltando o quê? Para vocês serem gratos. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu passo pelas mesmas questões que vocês passam. Que é da gente se ver insatisfeito, querer uma vida melhor, não pela causa nobre, porque é correto você querer melhorar, né, de vida. Mas às vezes a gente está parado com falta de gratidão, incomodado com algo que a graça já nos basta. Ah, porque eu preciso ser mais cheio. Cara, você está cheio de Deus. Vocês creem nisso? Vocês estão cheios de Deus. Só que vocês lembram lá em João? É uma fonte inesgotável. Ela jorra e não se esgota. Não é isso que ele falou lá para a mulher samaritana? Olha, se você soubesse quem fala com você, você não impediria essa água. Porque existe uma água viva que jorra e é uma fonte inesgotável. Ele estava falando do Espírito. Eu vim aqui derramar sobre vocês o Espírito, que vai ser uma fonte dentro de vocês, que é uma água que jorra. Então, olha só, preste atenção. Quem tem o Espírito de Deus não precisa ficar se enchendo, ele já é cheio, ele molha as outras pessoas. Você está tão cheio a ponto de você, nesse Natal, poder dar um pouco dessa água para o teu parente. Aí vem um monte de cristão querendo ser cheio, desprezando o Espírito de Deus. Agora, se você quer conhecer mais, estar mais próximo, é isso. Essa é a nossa busca constante. Agora, querer fazer isso achando que está vazio, achando que não tem o Espírito Santo, é ficar, vem Espírito! Se tem uma coisa que me dá um negócio quando eu estou vendo alguma coisa assim no Instagram, né? Quando eu vejo no culto, vem Senhor, vem Espírito! Ai, esse me dá um negócio. Meu, vem o quê? Ele morreu na cruz, ele está habitando em nós. Repete comigo assim, eu sou cheio. Dentro de mim tem uma fonte inesgotável que jorra. E eu posso dar um pouco dessa água para quem está perto de mim. Quando ele fala com todas as bênçãos espirituais, significa, como eu falei para vocês, que isso vem do Espírito. São bênçãos que vêm do Espírito. Você tem a presença do Espírito, a ajuda do Espírito e o direcionamento do Espírito. Amém? Você faz coisas que provêm do Espírito. O John Stott afirma que o Espírito é quem torna real no crente tudo aquilo que Cristo conquistou historicamente na cruz. Isso significa que em Cristo nada do que é essencial para a vida cristã ficou faltando. Repete comigo, não falta nada em mim. Isso significa que em Cristo nada do que é essencial para a vida está faltando. Você pode enfrentar lutas e dificuldades, mas você não está espiritualmente vazio. Deus não nos deu uma fé incompleta. Deus não nos deu um espírito incompleto. Deus nunca mandou você buscar um espírito que está fora, porque ele está dentro. Esse que é o barato de ser um crente, de ser salvo em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma das ações do pecado na tua vida vai fazer, fazer você se sentir só, vazio, insatisfeito. Isso é a ação da inimizade consigo mesmo, vocês lembram?
O pecado, ele gera inimizade com você mesmo. Você vai se sentir vazio, você vai se sentir insatisfeito. A insatisfação é um fruto muito grande do pecado. Qual é o nosso papel? Nós cremos. Isso, o pecado, ele fala na tua mente isso. Ele tanto fala na tua mente isso que você começa a sentir isso. Só que agora nós não somos mais escravos do pecado. A gente pode dizer não para o pecado. Se você está me olhando aqui agora, se sente sozinho, insatisfeito, vazio, distante de Deus, repreenda isso. Você é cheio do Espírito Santo. Então, glória aí, irmão. Glória, amém? É. Vocês são cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos fazer cantar o Pentecoste aqui? Vocês são cheios do Espírito Santo. Vocês não podem viver como se vocês não fossem. Eu sei que tem dias difíceis, eu sei que tem dias maus. Parece que não vai dar certo as coisas, eu sei. Mas não esqueçam disso, meus irmãos. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos abençoados de forma completa. Não nos falta nada. Repete comigo, não nos falta nada. Eu estou igual coach aqui com vocês. Ele diz que é nas regiões celestiais. Olha só a Bíblia. Vou ler de novo o versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que significa nas regiões celestiais? Nós temos uma palavrinha grega, euporâneos, que significa esfera espiritual, mas também governo espiritual. Isso que é muito importante. Porque é de lá que vem as bênçãos espirituais. O que significa? Não se refere apenas ao céu futuro que nós vamos. Não significa... Então significa que nós estamos salvos, que nós somos abençoados com bênçãos espirituais, porque nós vamos para a glória um dia. Então tem a ver com o futuro? Não, não é apenas isso. Essa palavra não significa céu futuro apenas, tá? Ela refere-se também a governo presente espiritual. Presta atenção, tá? O que significa isso? Significa que o cristão vive em dois mundos. O físico e o terreno e o espiritual, que é ligado ao reino de Deus. O Stott explica dessa forma essas regiões celestiais. Ele diz o seguinte, ele diz que essa linguagem mostra que a segurança do cristão não está nas circunstâncias visíveis, mas na realidade espiritual que Deus já estabeleceu. O que significa isso? Significa que ao mesmo tempo que Deus preparou uma glória para a gente viver, Ele já está nas regiões celestiais interferindo na nossa vida. É uma expressão que você já deve ter escutado, que é o já e o ainda não. Apesar da gente não ter chegado na glória, nós já temos ela dentro da gente. Então, essas bênçãos espirituais não tem a ver só com o futuro. Aqui e agora, nós vivemos como seres celestiais. Nós já experimentamos a glória do Senhor. Então, as bênçãos espirituais que nós vamos viver de forma plena no céu já estão sobre nossas vidas aqui. Quer que eu te dê uma dessas bênçãos? E aí não é possível que você não reaja aí. Dê um glória aí, eu quero você mais animado. Você pode falar com Deus todos os dias, mesmo sendo pecador. Dá um glória aí. Amém? Nós faremos isso na glória? Sim. Nós estaremos face a face com Ele? Sim. Mas já nessa terra, nós já podemos estar com Ele. Outra coisa que você menospreza, na glória nós estaremos reunidos com a família de Deus, louvando. É uma realidade espiritual futura, mas nós já temos essa presente aqui. Dá um glória aí, Senhor. Glória. Amém? Então, tudo isso que você acha chato, monótono, é o que você vai experimentar lá na glória. Então, se você não gosta aqui, teu lugar não é lá. Não gosto de louvar. Vou fazer o que na glória? Não gosto de estar em comunhão com meus irmãos. Tu vai fazer o que na glória? Vocês estão entendendo? O que nós praticamos aqui é o que nós vamos fazer lá.
Não gosto de orar e de estar na presença de Deus. Tu vai fazer o quê na glória, irmão? Tu vai ficar 24 horas na presença dele. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque talvez vocês odeiem o céu. E vocês não sabem disso. Sabiam disso? Talvez pessoas que estão sentadas aqui odeiem o céu. E talvez essa sensação de vazio que tu tem é porque tu odeia o estilo de vida celestial. Tu odeia cantar? Tu odeia estar com os irmãos em comunhão? Tu odeia orar? Tu odeia o céu. Vocês estão entendendo? Porque aqui é só um pouco do que nós faremos de forma plena e sem pecado. Mas nós já podemos experimentar as bênçãos espirituais. Sabe quem faz você estar nessa igreja? É o Espírito Santo. Sabe quem faz você conseguir orar? É o Espírito Santo. Sabe quem faz você conseguir louvar? É o Espírito Santo. Você é abençoado de forma completa pelo Espírito nas regiões celestiais. Por que regiões celestiais? Porque o governo espiritual que existe no céu já está sobre a tua, sobre a minha vida. A gente já faz parte do reino do Senhor internamente. Apesar de eu não enxergar ele de forma estrutural, eu já posso perceber ele internamente. Vocês estão me entendendo? Amém? Então dá um sorriso, por favor. Dá um sorriso. Nós somos abençoados. Você tá tendo a chance de no dia 24 para 25 não ser hipócrita. Dá um sorriso, por favor. Amém? Glória ao Senhor. E ele termina falando o seguinte: vocês são abençoados com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. A palavra em Cristo significa o seguinte: em significa união, posição, pertencimento. Olha só, eu só tenho tudo isso em quem? Em Cristo. Porque eu estou unido a Cristo, porque eu pertenço a Cristo. O que significa isso? Tudo que recebemos vem da nossa união com Cristo. Não é mérito nosso. É graça. Não é esforço. É aliança. Essa é a base da teologia reformada, a união com Cristo. Fora dele não há bênção espiritual. Nele, a total plenitude. Nossa segurança como igreja não está no quanto fazemos para Deus, mas no fato de estarmos ligados a Cristo. E é isso que sustenta a nossa fé. A unidade e a perseverança da Igreja Frônolis vem de estarmos em Cristo. Paulo começa Efésios nos lembrando de algo simples e profundo. Deus já agiu, Ele já nos abençoou, Ele já nos colocou em Cristo. Antes de falar como viver, Paulo nos lembra de quem somos. E isso prepara o caminho para a próxima verdade. Essa obra não começou quando você se converteu. Ela começou antes do mundo existir, que é o assunto da próximo domingo. Amém? Isso é só um versículo, meu irmão. Agora eu vou ficar desde o 14 falando motivos para que você bendiga ao Senhor da forma correta e se sinta feliz. Tem muita coisa. Repete comigo. Teologia gera louvor. Vocês estão entendendo? Ah, por que eu faço curso de membresia? Porque os cultos são teológicos. Para que você louve melhor o Senhor. Para que você deixe de ser ingrato. Para que você encontre alegria em Cristo Jesus. Né? Para que você destrave esse teu braço, esse teu olhar, que você encontre a alegria de estar aqui. Amém? Eu não estou aqui porque aqui é a melhor igreja. Eu estou aqui porque Cristo me salvou. Amém? Eu estou aqui porque aqui nós estamos escutando o Evangelho. Então, meus irmãos, valorizem o Evangelho, valorizem a igreja local, valorizem a oportunidade que você tem de cultuar o Senhor. Amém?
Vamos finalizar aqui usando um pouco da nossa confissão de fé, tá? Eu vou usar aqui agora, e eu peço para vocês, aqueles que têm a sua confissão de fé, tragam para o culto a confissão de fé de vocês, tá? Porque a gente sempre vai terminar ou começar lendo algo. Eu vou ler para vocês aqui um trecho dos Cânons de Dort. Para você que não sabe, na nossa confissão de fé, nos 3 documentos, nós temos a confissão belga, Catecismo de Heidelberg e Cânons de Dort. O Cânon de Dort é o documento refutando e defendendo o entendimento calvinista sobre salvação. Lá na parte final da confissão de fé, a gente encontra o que nós cremos sobre salvação e o erro que nós refutamos, que nós corrigimos, tá? Então eu quero ler para vocês aqui, agora, lá nos Cânones de Dort, eu vou ler no capítulo 5 do documento. Deixa eu abrir o meu aqui, a gente vai encerrar. É o primeiro capítulo do documento. Desculpa. 5º capítulo, lá na última, perseverança dos santos, tá? Eu vou ler o artigo número 1. Olha o que nós cremos um pouco sobre isso, que é importante a gente enfatizar. Os regenerados não estão livres do pecado interior. Aqueles que, de acordo com o seu propósito, Deus chama a comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Espírito Santo, ele certamente os livrará do domínio e da escravidão do pecado. Mas, nesta vida, ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado, porque a gente habita nesse corpo. Artigo 2. O pecado diário e a fraqueza. Por essa causa, ocorrem os pecados diários das fraquezas e há imperfeições até mesmo nas melhores obras dos santos. Para eles, essas coisas são motivo permanente para se humilharem diante de Deus, para se refugiarem no Cristo crucificado, para mortificarem a carne cada vez mais mediante o espírito de oração, através do santo exercício da piedade, e para ensinarem e se esforçarem pelo alvo da perfeição, até que, finalmente, livres do corpo dessa morte, reinem com o Cordeiro de Deus no céu. Uma coisa que é muito importante, nós somos imperfeitos e nós vamos pecar. Correto? Quando nós pecamos, o que um salvo faz? Ele se humilha e corre para a presença do Senhor. Vocês estão entendendo? Por que isso é muito importante? O que tem a ver isso com a pregação de hoje? Tem a ver com a bênção espiritual que nós recebemos. Uma das bênçãos espirituais que nós recebemos é a chance de, quando pecarmos, a gente ir até a presença de Deus. Amém? Isso é muito importante. Só que ele fala que a nossa luta pela perfeição nunca pode acabar.
Nós lutamos diariamente contra os nossos pecados, nos humilhamos diariamente diante do Senhor e tentamos ser cada vez melhores. O artigo 3. Aqui é muito importante. Deus preserva os seus. Por causa desses resquícios de pecado, que ainda restam no íntimo, e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, os convertidos não conseguiriam perseverar nessa graça se deixados às suas próprias forças. Mas Deus é fiel e os confirma misericordiosamente na graça que, de uma vez por todas, lhes foi outorgada e os preserva poderosamente nele até o fim. Uma coisa que é importante a gente entender, repete comigo, Deus nos preserva. Você não tem noção, gente, quantas vezes você foi ajudado por Deus. Apesar de ser pecador, quantas vezes você conseguiu fugir porque Deus preserva. Você não está abandonado às tuas próprias atitudes, tá? Uma das bênçãos espirituais é que o Espírito habita em nós. Por quê? Porque ele não nos deixa sozinho para resolver os problemas e dilemas que nós temos. Muita coisa a gente consegue escapar pela ajuda do Espírito Santo. E aquilo que nós não escapamos serve como propósito para que a gente se humilhe diante do amor do Senhor. O artigo 4 diz assim: os santos estão sujeitos a cair em pecados graves. Embora o poder de Deus, pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, seja tão grande que não pode ser vencido pela carne, os convertidos, contudo, nem sempre são guiados e dirigidos por Deus, de sorte que não possam, em certas circunstâncias particulares, e pela própria culpa deles, se desviar da direção da graça e serem seduzidos pela carne e se rendem às suas concupiscências. Por isso, eles devem orar e vigiar constantemente para que não caiam em tentação. Quando não vigiam nem oram, eles não somente podem ser levados pela carne, pelo mundo e por Satanás e cometer sérios e atrozes pecados, mas algumas vezes podem ser levados a isso pela justa permissão de Deus. É o que demonstra a lastimável queda de Davi, de Pedro e de outros santos descritos nas Escrituras. Olha o que nós acreditamos, que a gente tem que estar vigilante. Por quê? Porque apesar do Espírito estar na gente, a gente pode ceder nossas próprias vontades. E a gente pode se entregar ao pecado. A gente pode querer pecar, entregar nosso corpo ao pecado. Diante disso, existe uma responsabilidade nossa: orar e vigiar. Amém? Até nisso o Espírito Santo nos ajuda. Nós temos na Bíblia grandes momentos tristes de quedas de servos de Deus. Amém? Esses momentos de quedas não podem ser usados para que você queira cair. É pelo contrário. É para que você esteja alerta e vigilante. Amém? Repete comigo: eu sou abençoado espiritualmente. O Espírito Santo está em mim, mas eu preciso vigiar. Vocês lembram que no curso de membresia, o estágio que nós estamos de santificação, ele é uma responsabilidade cooperação. O Espírito faz a parte dele e nós temos a nossa responsabilidade. Quem lembra? Qual é a tua responsabilidade? Orar, vigiar, ter as práticas corretas. Se você não ora, se você não vigia, você vai ceder à carne. Por quê? Porque nós ainda estamos nesse corpo. Nós ainda estamos nesse mundo. Finalizando aqui, eu vou lá para a refutação, lá no finalzinho, algumas coisas que nós não podemos errar sobre isso, sobre esse entendimento que eu acabei de ler para vocês aqui. O primeiro erro que você pode cometer é esse aqui, ó. É dizer que a perseverança dos verdadeiros crentes
não é fruto da eleição, nem um dom de Deus obtido pela morte de Cristo, mas é uma condição da nova aliança que o homem tem a obrigação de cumprir pelo seu livre-arbítrio, antes da sua assim chamada eleição e justificação decisiva. Finalizando aqui, meus irmãos, cuidado para você não cometer o erro de achar que você está firme na tua santificação por causa da tua prática. Tá bom? Nós rejeitamos esse erro. Nós só estamos firmes em algum acerto por causa que o Espírito Santo está cooperando com a gente. Apesar de eu ter minha responsabilidade, eu estou numa equipe. Tá bom? Em uma equipe, o mérito não está no indivíduo, está na equipe. Então, se o Espírito Santo não fizesse parte da minha equipe, eu não conseguiria. Então, a gente rejeita esse erro de achar, eu sou abençoado espiritualmente porque eu tenho méritos, porque eu faço, porque eu sou. Qualquer reformado rejeita esse erro. Nós só somos abençoados porque, antes de tudo, Cristo e Deus nos abençoou por causa do seu amor. É uma bênção, é um favor imerecido. Segunda, e aqui vocês vão ler no Cânon de Dort, que depois da rejeição do erro, tem a refutação do erro. A Sagrada Escritura testifica que a perseverança segue-se à eleição e é concedida ao eleito pela virtude da morte e ressurreição de Cristo e intercessão de Cristo. Nós só nos mantemos firmes nos caminhos do Senhor porque Cristo morreu na cruz e nós recebemos o Espírito dele que nos mantém firmes. Isso aqui é só um trecho que vocês podem ler na casa de vocês. Amém? Repete comigo assim: eu tenho todas as bênçãos espirituais em Cristo. Não é mérito meu. Então, meu irmão, muito cuidado com a teologia antiga. Coloca um resquício no mérito, tá? Tudo que você faz, tudo que você se esforça, é porque você está em Cristo. É para agradecer. Amém? Amém? Isso é só um versículo de Efésios. Nós temos agora o próximo versículo, que é o 4, que nós vamos falar sobre predestinação. Amém? Como a predestinação, ela não serve para debate teológico. Ela serve para gerar louvor e mais fidelidade e santidade ao Senhor. Mais segurança ao Senhor. Vocês estão entendendo? É para isso, então não faltem o próximo domingo, se Deus permite a gente estar vivo. Nós vamos falar sobre predestinação. Espero conseguir falar só em um culto. Pode ser que a gente tenha que falar em mais cultos. Amém? O que eu estou falando aqui agora é sobre a segurança que nós temos em Cristo. Amém? Nós temos uma segurança em Deus, em Cristo, que nós temos todas as bênçãos que nós precisamos para viver. Amém? Amém. Repete comigo assim.